Oi pessoal, meu nome é Rafael, esse é o Roger. Nós somos alunos da especialização da UERGS, especialização em Educação e Engenharia e Ciência e Matemática. E hoje nós vamos apresentar um experimento envolvendo a construção de uma pilha com materiais caseiros. Bom, então hoje a gente vai fazer uma pilha de batata com vocês, um laboratório bem simplesinho, a gente vai tentar acender um LED. Então o que a gente precisa para fazer essa pilha de batata? A gente vai precisar de um fio desses que a gente encontra em restos de construção de casa e tal, que ele tem um fio rígido dentro de cobre. Com esse fio a gente vai construir esses clips de cobre, que nem clips de papel. A gente construiu 3 deles, vocês podem construir mais se quiserem mais energia, mas a gente vai acender um LED, então a gente não precisa de tanta energia assim. De 3 clips de papel, daí o de zinco mesmo, igualzinho clips que a gente tem nas papelarias, por aí que a gente encontra, tá? Ou em casa você deve ter, em algum porta-treco. De 3 fios, de 6 fios na verdade, de luz também, tá? Vocês vão cortar 6 fios. Então a gente tem aqui os 6 fios. Se vocês forem usar mais clipes, vocês vão precisar cortar mais fios desses para unir, tá? Um LED de 2 milímetros, que ele precisa de uma energia de pouca corrente para ligar. E de um multímetro ou voltímetro, o que tu tiver em casa, tá? Se tu não tiver, a gente vai ensinar depois como fazer a ligação e aí tu pode já tentar direto ligar o LED, mas o legal é usar um multímetro para ver a tensão que a gente conseguiu gerar com a batata. E é claro, se a pilha é de batata, uma batata inglesa. Se você quiser fazer uma pilha um pouco mais forte, você vai precisar de mais batatas inglesas, mas aqui a gente vai usar só uma. E claro, a gente vai cortar essa batata, senão a gente vai precisar de uma faca. Pode ser sem ponta, a ponta aqui não está servindo para nada, então é só a gente precisa de serrinha para cortar essa batata. Certo? Para montar a nossa pilha de batata, o que a gente vai precisar fazer? Bom, a gente vai precisar pegar os fios que a gente cortou, daquelas vassourinhas de cobre, tá? Aqui tem mais ou menos uns 15 centímetros de fio, um pouco mais. A gente vai unir cada fio desses a um dos clipes, tanto dos clipes de papel quanto os clipes que a gente fez de cobre. Quer me ajudar aí, Rafa? Eles vão ficar assim, ó, todos vão ter um fiozinho pendurado. É isso que a gente vai usar para fechar contato entre uma pilha batata e a outra pilha batata. Então, depois de pronto, a gente vai ter 3 clipes de papel com um fiozinho pendurado, emendado aqui, bem enroladinho, e 3 clipes de cobre também com fio enrolado. Aqui a gente prefere colocar os cobres na cor branca e os clipes de papel na cor marrom, mas só para ilustrar e diferenciar uma coisa da outra, tá? Não necessariamente a cor não vai influenciar no experimento de vocês. Bom, feito isso, o próximo passo é a batata. O que a gente vai fazer com a batata? Bom, a gente vai usar a faca e vai cortar essa batata em 3 pedaços. Então, pode ser mais ou menos da mesma medida. Deu, nós vamos ter 3 pedaços de batata, certo? 3 pedacinhos de batata, o diâmetro é mais ou menos esse, pode ser menor, não tem problema. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar essa batata maior para demonstrar, a gente vai fazer um pedaço da nossa pilha. Como vai funcionar? A gente vai pegar um clips de cobre, que a gente fez com o resto do fio que a gente colheu na construção de uma casa, ou na rua, ou pediu para um vizinho, e uma das extremidades da batata. Prendendo o cobre de um dos lados da batata, a gente vai pegar e vai fazer o mesmo com clipes de papel. E vai prender na outra extremidade da batata. Assim. Ela vai ficar pendurada dessa forma. De um lado tem o cobre e do outro tem o clipe de papel, que na verdade é feito de zinco, um material, um tipo de metal também, né? Isso. O que a gente vai fazer agora? A gente tá pronto um pedaço da nossa pilha. A gente já pode inclusive medir ela utilizando o voltímetro e ver se a gente tem algum valor considerado dentro dessa pilha. Bom, se vocês forem ver, só nesse pedaço de pilha a gente tem 0,9 volts.
Para acender um LED, a gente precisa aproximadamente de 2,5 volts, 3 volts. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais 3 pedaços dessa pilha batata e ligá-las em série, a fim de somar essa quantidade de volts que cada pedaço gera. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com outro pedaço de batata, que o Rafa estava fazendo aqui do lado, e vamos medir também esse pedaço, ver quantos volts essa batata conseguiu gerar. Então, se a gente medir a batata, a gente tem também 0,9 volts, certo? Então, se a gente pegar essas duas batatas agora e ligar elas de forma serial, a gente vai ter quantos volts? Aproximadamente 2. Aproximadamente 2 volts. 1,8. Então, como a gente vai fazer isso? É importante entender que de um lado da batata a gente tem o zinco e do outro a gente tem o cobre. Se a gente quer ligar eles em série, a gente vai ligar o zinco, que é o clipes de papel, tá? No fio que está ligado no clipes de cobre, para fechar a série, para ligar os dois pedaços de pilha em série. Então basta pegar os dois fios, o que está na ponta de cobre e o que está na ponta de zinco, ou clipes de papel, e unir os dois fios dessa forma. Agora, as minhas duas batatas, meus dois pedaços de batata, estão ligados em série. O clipes de zinco plugado no clipes de cobre, tá? Feito isso, eu tenho esses dois pedaços de batata em série. Vamos medir então agora para ver quantos volts eu tenho com esses dois pedaços de batata. Então, pegando novamente o nosso multímetro ou voltímetro, se a gente for medir, agora a gente tem 1,8 volts. Exatamente a soma de um pedaço de batata com outro pedaço de batata. Bom, eu tinha falado no início que a gente precisa de aproximadamente 3 volts para acender um LED. Logo, a gente precisa de mais um pedaço de batata. Então, vou pegar mais um pedaço de batata, colocar o cobre de um lado, o zinco do outro, ou seja, o clipes de papel de um lado e o clipes feito com o resto de fio rígido do outro lado, e a gente vai ligar em série com as outras duas batatas. Lembrando, o cobre sempre com zinco, ou seja, o clipes douradinho com o clipes prata. Então a gente vai fazer isso aqui, vou conectar esses dois também. E agora a gente tem um colar de batata. Não, na verdade a gente tem 3 batatas em série que formam uma pilha de aproximadamente 3 volts. Tá? Vamos medir e ver se isso tem aproximadamente 3 volts. E vamos medir o nosso colar de batata e ver quantos volts esse colar consegue gerar. Então, se a gente for olhar, agora a gente tem 2,7 volts. Será que é suficiente para acender um LED? Bom, vamos descobrir então se agora a gente tem tensão suficiente para acender um LED. Vamos pegar o nosso LED de 2mm aqui, esse carinha aqui. Então, nesse LED de 2mm, vocês vão ver que um contato é maior que o outro. A perninha ou o contato que é maior é o contato positivo e o outro é o contato negativo, ou terra que a gente normalmente coloca. Então, o que a gente vai fazer? Na nossa pilha batata, o nosso clipes de cobre, ele é o nosso contato positivo. Então, a maior perninha do LED a gente vai enrolar no fio que está ligado no clipes de cobre. Assim, só enrolar na perninha mesmo. Aí, ó, bem enroladinho. Perfeito? O outro pedaço da perna, ou seja, a outra perna, a mais curta, é o negativo. Então a gente vai aterrar, a gente vai colocar do outro lado do nosso circuito e vamos ver o que acontece. Nossa pilha de batata, com 3 pedaços de uma batata, a gente consegue acender um LED. Aceso, apagado. Aceso, apagado. Aceso, apagado. Mas por que então essa pilha de batata consegue alimentar um LED com apenas 3 pedaços de batata, 3 pedaços de fio de cobre que a gente moldou em formato de clips e 3 pedaços de clips de zinco? Bom, então como funciona a nossa pilha de batatas? Ela tem o mesmo princípio de uma pilha comum, dessa que a gente compra em qualquer mercado. As pilhas, elas utilizam 2 eletrodos. Um normalmente a gente chama de cátodo e outro ânodo.
estão nossos polos positivo e negativo. O nosso polo positivo, no caso, aqui é o cobre, e o polo negativo, o zinco. Então aqui é como se tivesse 3 pilhas separadas, cada uma com quase 1 volt, então 0,9 volts. E ao ligar elas em série, elas aumentam a tensão, como a gente tem ali ao longo do experimento. Como que ela funciona? Ela é uma pilha eletroquímica. Então, se eu tivesse só um pedaço de cobre, um pedaço de zinco, encostasse os dois, ocorreria a transferência de elétrons de um material para o outro, mas não de uma forma que a gente consiga utilizar depois para acender o LED. Para que isso funcione, eu preciso de um terceiro material, que no nosso caso aqui é a batata, e ele funciona como uma solução condutora, que é chamada de eletrólito. Então, o eletrólito ele vai fazer a parte que conduz os elétrons de um material para o outro. Com o nosso circuito em funcionamento, os componentes eles começam a se desgastar, porque ocorre essa transferência de elétrons do zinco para o cobre, e como é uma reação química, ela acaba gerando outros componentes químicos que fazem a oxidação do material. Então, quando o cobre começa a oxidar muito, ele não consegue mais receber os elétrons que saem do zinco. Ou então, quando eu já enviei muitos elétrons, o zinco no caso, né? Já enviou muitos elétrons, ele começa a perder material, então ele começa a ser corroído. E então, em um determinado ponto, depois de funcionar, a nossa pilha para de acender o LED porque o material se desgastou.